Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Descobri que minha esposa estava me traindo há anos. Entreguei os papéis do divórcio, desapareci e cortei qualquer contato. A vida dela está desmoronando. Bem, acabei de descobrir algo que mudou minha vida para sempre, e não para melhor. É tão difícil confiar nas pessoas hoje em dia. Pelo que eu sabia, meus pais tinham o casamento dos sonhos, e eu sempre quis algo assim. Duas pessoas que podem confiar inteiramente uma na outra, que não se traem e planejam envelhecer juntas. Não sei se isso é possível hoje em dia. Talvez seja, mas parece que depende da sorte, porque alguém pode parecer completamente razoável enquanto esconde segredos enormes de você. Sinto-me tão anestesiado em relação a isso. Tenho 33 anos e sou casado com minha esposa, de 30 anos, há 3 anos, mas namoramos por muito mais tempo antes disso. Eu realmente achava que estava no caminho certo porque essa mulher me amava como ninguém nunca tinha amado antes, e nunca tive problema em retribuir essa energia. Para mim, estávamos caminhando para ter algo como o que meus pais tinham. Mas aprendi uma lição difícil: não importa quanta energia positiva alguém possa demonstrar externamente, você nunca pode saber o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa ou nos bastidores. E isso é muito frustrante. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu estudei fora do meu estado, e ela estava no estado dela. Adorava ouvir sobre a infância e adolescência dela, e sobre como ela cresceu. Uma história que ela me contou foi sobre o primeiro namorado dela na época do ensino médio. Vamos chamar esse cara de Desmond. Eles tiveram o típico relacionamento de jovens. 2 adolescentes muito apaixonados, mas também muito ingênuos e imprudentes. O namoro deles terminou depois de pouco mais de um ano. Segundo ela, isso foi tudo. Ela disse que Desmond a procurou algumas vezes entre o término e quando nos conhecemos, e que, apesar de ser educada, ela sempre rejeitou as investidas dele. Ela também costumava me contar quando ele tentava entrar em contato, depois que começamos a namorar. Eu sempre apreciei essa transparência. Quando alguém é aberto assim, é muito mais fácil confiar, já que não está escondendo nem as menores coisas de você. O motivo de eu estar contando isso é porque tem tudo a ver com o que acabou de arruinar minha percepção do nosso casamento para sempre. Minha esposa, vamos chamá-la de Bianca, voltou para casa um dia depois de fazer compras. Conversamos, jantamos, e então ela mencionou que Desmond havia tentado entrar em contato com ela novamente. Ela disse que ele estava carente, mas que ela o rejeitou e reiterou que era uma mulher casada e não queria nada com ele. Isso me deixou orgulhoso. Passamos alguns minutos fofocando sobre ele e sobre como é patético continuar importunando um ex. Depois, fui à cozinha preparar uma xícara de chá para mim. Notei que ela estava fixada no celular, em seguida, largou o aparelho no sofá ao lado dela para pegar uma garrafa de suco na geladeira. Foi aí que as coisas aconteceram rapidamente. Terminei de preparar o chá, voltei para o sofá e vi que ela tinha deixado o celular com a tela acesa, ainda em uma conversa no aplicativo de mensagens. Estava 90% certo de que o contato dizia 10, e vi um emoji de coração do lado dela na conversa. Antes que eu pudesse me sentar e olhar mais de perto, parecia que ela tinha dado passos longos, porque já estava ao meu lado. A primeira coisa que ela fez foi pegar o celular de cima do sofá, mesmo podendo ter se sentado primeiro. Notei que ela olhou para mim pelo canto do olho, mas escolhi fingir que não percebi nada e comecei uma conversa sobre outro assunto. Só então ela se acomodou. Não sou burro. Embora eu não tivesse visto nada concreto e não fizesse ideia do que eles estavam falando, aquele pequeno episódio foi tudo o que eu precisava para minhas suspeitas serem imediatamente despertadas. Eu realmente questionei se deveria confrontá-la na hora, mas já tinha agido como se não tivesse visto nada, então decidi continuar assim. Isso me daria a vantagem de poder verificar o celular dela sem que ela suspeitasse de nada. Se eu a confrontasse, ela poderia mentir ou negar tudo e, mesmo que dissesse a verdade, talvez fosse uma versão amenizada. Eu queria a verdade absoluta, então decidi investigar por conta própria. Minha chance veio na manhã seguinte, quando ela foi tomar banho. Ela deixou o celular carregando, e no momento em que eu vi a água do chuveiro, decidi investigar. Já havia uma mensagem dele que ela ainda não tinha lido, dizendo bom dia, mas isso não me deteve. Eu apenas abri a conversa e comecei a rolar pelas mensagens. Foi quando percebi que os dois estavam se comportando de forma muito íntima. Eu soube instantaneamente que algo estava errado, porque a impressão que eu tinha do relacionamento dela com Desmond era de que eles mal conversavam. Quando isso acontecia, ele era o ex-patético e humilhado, enquanto ela era a mulher forte e fria. Mas na conversa, os dois eram igualmente calorosos um com o outro. Infelizmente, a conversa era muito longa para eu ler tudo de uma vez, e antes que eu percebesse,
ouvi a água do chuveiro parar. Voltei o celular para o lugar e agi como se não tivesse tocado nele. Ela não pareceu notar nada quando pegou o celular e começou a trabalhar em alguns de seus projetos de arte. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar nisso o dia inteiro. O que eu já sabia era suficiente para causar uma grande briga, mas eu sentia que havia mais coisas que eu não sabia. A única forma de descobrir toda a verdade seria vasculhar a conversa inteira dela com Desmond. Eu queria saber rápido, mas sabia que precisava ter paciência, então decidi esperar. Aqui está o ponto. Uma parte de mim sentia que ela não poderia estar fazendo nada de errado, porque eu sabia a senha dela, e ela sabia a minha. Mas isso também me dava uma vantagem. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu entrei na conta do Facebook dela no meu computador e apaguei qualquer evidência de login desconhecido no e-mail dela. Eu estava dentro. Se ela checasse as sessões ativas ou algo do tipo, ela veria que meu laptop tinha acesso, mas eu sabia que ela não faria isso. Enquanto ela dormia, li o máximo possível da conversa. Era muita coisa e, definitivamente, algo que eu não conseguiria terminar em um dia. Mas, pelo que consegui ler, percebi algumas coisas. Primeiro, eles vinham conversando regularmente por anos. Não era apenas ele aparecendo de vez em quando. Segundo, claramente havia algo entre eles. Eles falavam de forma carinhosa, o que era o oposto do que ela havia me contado. E quando fui mais para trás na conversa, encontrei algumas mensagens que sugeriam que eles haviam dormido juntos. Quantas vezes? Não faço ideia. Terceiro, sei que não posso mais ficar com ela. Preciso terminar tudo e fazer isso o mais rápido possível. Essa é a noite após ter lido as mensagens, e durante o dia seguinte e até hoje à noite, continuei investigando e documentando as partes mais importantes, caso sejam apagadas. Já procurei advogados de divórcio e vou decidir sobre um amanhã. Estou tão magoado com tudo isso. Uma parte de mim gostaria de não ter descoberto, mas outra parte maior agradece por saber a verdade. Como eu disse, estou me sentindo muito anestesiado em relação a tudo isso. Essa é uma mulher que essencialmente só traz dinheiro para casa através da página dela no Etsy. Sim, ela cuida de todas as tarefas domésticas e se diverte com artesanato enquanto eu trabalho. Mas é inacreditável como eu estava proporcionando uma vida confortável para essa mulher enquanto ela me traía com o ex-namorado do ensino médio. Ela vinha mentindo para mim por anos. De qualquer forma, vou garantir que fornecerei uma atualização quando puder. Espero que seja para dizer que consegui me divorciar dela com sucesso. Se eu puder encontrar um meio criativo de vingança, como dormir com a irmã dela ou algo do tipo, adoraria. Mas isso é só eu sendo irrealista. Edit. Depois de ler toda a conversa entre eles, descobri que eles dormiram juntos várias vezes e que isso vem acontecendo há anos, até antes de nos casarmos. Então, todo o tempo em que ela parecia ser aberta sobre Desmond, o objetivo era me despistar. E funcionou. Mas agora acabou, e ela não tem ideia. Agora, quero acertar em cheio. Talvez eu seja uma pessoa má ou apenas alguém feliz em ver o karma agir. Mas acho que estou gostando demais de tudo o que aconteceu desde a última vez que escrevi. Já se passaram 2 meses, e finalmente sinto que as coisas estão indo bem para mim e terrivelmente para ela. Vou tentar lembrar o máximo possível do que aconteceu nesse período. A primeira coisa que fiz foi escolher o advogado de divórcio que queria. Depois de conversar bastante com ele, paguei os honorários iniciais e pedi para ele começar a preparar os documentos. Um fator importante na minha escolha foi garantir que ele estivesse disposto a fazer de tudo para proteger meu patrimônio. Trabalho na área de tecnologia e ganho muito dinheiro. Admito que isso era um dos motivos pelos quais eu nunca me importei que Bianca não trabalhasse. Eu ficava feliz em sustentá-la e vê-la feliz. Mas no momento em que percebi que tudo iria desmoronar, soube que precisava de alguém para proteger minha riqueza. Assim que os papéis do divórcio ficaram prontos e ela saiu de casa por um tempo, comecei a arrumar minhas coisas. Levei alguns dias para empacotar tudo o que precisava sem que ela desconfiasse. Mas, quando terminei, saí de casa e fui para uma cidade vizinha, onde já tinha reservado um quarto de hotel. Dei sinal verde para meu advogado no momento em que ela me mandou uma mensagem perguntando: "Onde você está?" Foi então que ele enviou o oficial de justiça até a casa dela. Sim, sei que pode ter sido meio imprudente deixar uma mulher emocionalmente instável sozinha em casa, mas era a saída mais fácil para mim, e eu já tinha levado comigo as coisas mais valiosas. Pouco tempo depois, recebi uma mensagem dela. Alguém acabou de passar aqui em casa e me entregou papéis de divórcio. Isso só pode ser uma piada, né? Ainda assim, não respondi nada. Foi então que ela começou a me ligar repetidamente, mas eu não atendi nenhuma das chamadas. As mensagens dela ficaram cada vez mais histéricas, pedindo para eu atender. Em uma delas, ela perguntou: "O que foi que eu fiz de errado?" Foi aí que eu apenas respondi:
Desmond e a bloqueei em todas as plataformas que eu podia imaginar que ela usaria para me contatar. Sempre que um número desconhecido me ligava, eu não atendia, pois parecia ser ela. Decidi usar meu advogado como intermediário para tudo. Eu não precisava falar diretamente com ela. Se tivesse dúvidas sobre os papéis, poderia perguntar ao advogado. Demorou quase um mês para ela assinar, mas ela assinou, e isso era tudo o que importava para mim. No dia seguinte à assinatura, finalmente decidi atender uma das chamadas misteriosas. Sem surpresa, era ela. Ficamos em silêncio por um tempo até que ela finalmente disse oi. Perguntei, o que você quer, e voltei a ficar em silêncio. Depois de cerca de um minuto, ela perguntou, onde você está? Eu disse que nunca contaria e que ela não deveria nem tentar. Foi quando ela começou a chorar. Depois das lágrimas, ela disse, não estou nada bem. Não respondi porque sabia que ela realmente não estava bem, e isso não me gerou nenhuma empatia. Pelo contrário, me deixou mais feliz, porque as coisas estavam indo do meu jeito. Foi então que a mulher que eu chamei de esposa, que me traiu por anos com o ex-namorado do ensino médio, me disse que estava sem dinheiro, que estava passando por dificuldades e que precisava da minha ajuda para passar o mês. Pensei nisso por um momento. Eu não queria que ela morresse, mas queria que sofresse. Eu não me importava mais com ela. Então decidi, que se dane. Ela tem família para recorrer caso seja uma questão de vida ou morte. Então desliguei o telefone. Ela tentou ligar mais 8 vezes depois disso, mas deixei tocar. Então meu advogado me ligou cerca de uma semana depois, rindo. Ele contou que Bianca tinha ligado para ele pedindo para me dizer que estava completamente falida e sem nada para comer. Ela estava tentando apelar para minha emoção, mas não ia funcionar. A irmã dela mora a apenas 40 minutos de distância. Se a situação fosse tão grave, ela iria para a casa da irmã. Mas parecia que ela não queria que ninguém da família soubesse o que estava acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, eles vão descobrir. Toda essa situação é um desastre para ela, mas não posso dizer que me incomoda. Parece apenas uma fração da dor que eu quero que ela sinta. Ela estava acostumada a uma vida boa e aproveitava isso da pior maneira possível. Agora, ela vai descobrir como é a vida depois de destruir nosso casamento. Nem começamos oficialmente os processos do divórcio, e as coisas já estão tão ruins para ela. O que mais eu poderia querer? Bem, essa saga finalmente chegou ao fim. O divórcio está encerrado, e tudo o que posso dizer é que as coisas não saíram exatamente como eu sonhava. Honestamente, saíram ainda melhores para mim. Vou resumir rapidamente o que aconteceu. Assim que os papéis foram assinados, meus advogados os recolheram, e era hora de começar o processo. Como era de se esperar, a parte em que poderíamos ter chegado a um acordo não deu nada certo. Ela queria 50% de tudo o que eu tinha na conta bancária, o que, obviamente, não foi uma surpresa, já que ela basicamente não tem nada. Eu não ia deixar isso acontecer. O advogado dela até tentou negociar 25% dos meus bens, mas eu também não cedi porque meu advogado me deu confiança de que conseguiríamos reduzir isso a algo menor, ou até a nada, embora ele admitisse que esta última opção seria difícil. Eventualmente, tivemos que ir perante um juiz. Com as provas que eu tinha de que ela me traía e mentia há anos, além de não contribuir de forma significativa para a renda da casa. Já que não temos filhos ou qualquer outra grande responsabilidade doméstica, as coisas penderam para o meu lado. Ela ficaria com a casa, e eu deveria pagar a hipoteca pelos próximos 2 anos para dar tempo a ela de se estabilizar. Mas ela recusou totalmente. Acho que ficou com medo das despesas que inevitavelmente seriam dela. O acordo que chegamos com o juiz foi vender a casa, pagar a hipoteca e dividir o restante igualmente. Isso seria tudo o que ela receberia. Acho que ela estava tão quebrada que aceitou isso imediatamente. A boa notícia é que o dinheiro que sobrou depois de quitar a hipoteca não foi tão substancial. Certamente não o suficiente para durar mais de 2 anos. E o fato é que sei, com certeza, que ela está gastando de forma imprudente. A irmã dela até me ligou, implorando para que eu tentasse colocar juízo na cabeça da Bianca, mas eu recusei. Ela ainda não sabe onde moro, já que a única vez que nos encontramos depois que eu desapareci foi para tratar de questões relacionadas ao divórcio. Ela não conseguiu arrumar um emprego e está queimando o dinheiro que recebeu no acordo. Talvez ela esteja gastando parte disso com o Desmond. Se estiver, ótimo para ele. Que aproveite enquanto durar. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa a se alegrar com o colapso da vida da Bianca, porque um dia eu a amei muito, muito mesmo. Mas ela me traiu no nível mais profundo, então fico feliz em ver que as coisas estão tão ruins quanto poderiam estar para ela. Ela merece coisa pior, e estou contente que ela esteja recebendo o que merece. Existe uma lição moral nesta história? Não sei. Acho que no fim, eu poderia ter pedido a ela que bloqueasse o Desmond desde o início. Não havia razão para ela não fazer isso.
Se ela tivesse se recusado, teria sido um sinal de alerta. Então, talvez a lição seja: sua parceira deve sempre estar disposta a cortar contato com homens que representam uma ameaça potencial ao seu casamento ou relacionamento. Se ela não pode fazer isso, questione o quanto você realmente é importante para ela. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.